Capítulo 2. Enquanto vocês abrem, deixa eu dar uma preparada inicial para vocês. Preparem-se para cair por terra a figura heróica que muitas vezes nós tínhamos sobre esses dois personagens que iremos conhecer hoje. Então não se assustem. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre esses dois personagens que vão aparecer na história de hoje. Nós vamos entender como eles agiram nesse determinado momento e vamos perceber como Deus trabalhou na história do seu povo, também através da vida desses dois personagens. O texto sagrado nos diz, é uma leitura um pouco extensa, mas é necessária para a nossa exposição dessa noite. Então acompanhe na sua Bíblia ou aí na projeção que será feita do texto. Diz assim: passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Em chegado o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filho, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real
e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara. Porque Ester cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei e dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração nessa noite. Abre o nosso entendimento, ó Pai, para recebermos a Tua palavra, para entendermos a Tua palavra e para aplicarmos ao nosso coração. Ó Pai, use a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, na transmissão da Tua santa palavra nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como é a vida no mundo em que nós vivemos? O mundo em que nós vivemos é um mundo extremamente complicado. Desde Gênesis 3, quando o pecado adentrou ao mundo, o mundo passou a ser um local difícil, de problemas, dificuldades e cada vez pior. Lá no capítulo 4 de Gênesis, nós já vemos esse reflexo em quando Caim mata o seu próprio irmão Abel. Nós já vemos ali o reflexo de como seria esse mundo, de como seria a vida nesse mundo mau, nesse mundo caído, nesse mundo cheio de pecado. Basta olharmos noticiários, temos acompanhado o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, temos acompanhado as guerras que acontecem no Oriente. Dia após dia, nós abrimos o nosso celular ou ligamos a TV e vemos notícias e mais notícias, tragédias, crimes, assassinatos, homicídios e tantas outras coisas que têm feito parte desse mundo mau em que nós vivemos. Que nós podemos chamar, usando o texto como ilustração, da Pérsia. Quando nós estudamos o livro de Pedro, a primeira carta de Pedro, nós chamamos de Roma, ou também de Babilônia, que era uma referência a Roma. Agora, ao olharmos para o livro de Ester, nós podemos enxergar esse local, esse mundo em que nós vivemos, como sendo a Pérsia, porque é a representação da oposição a Deus. Do mundo que está em constante oposição a Deus, do mundo em que está em constante confronto contra o próprio Deus. Meus irmãos, nesse mundo que nós vivemos, nós sofremos, as pessoas sofrem, nós enfrentamos dificuldades. Nesse mundo que nós vivemos, nós somos pressionados a dizer quem somos. Em alguns momentos, nós vamos esconder quem nós somos. E nesse mundo em que nós vivemos, em alguns momentos, teremos a oportunidade de fazer o bem, de auxiliar aqueles que necessitam. Por isso nós vamos olhar para esse texto e nós vamos responder a seguinte pergunta: o que é que nós encontramos na casa da Pérsia? Lembrando que eu estou usando a Pérsia como uma figura que representa o mundo mau em que nós vivemos, o mundo em oposição a Deus. O que é que nós encontramos na casa da Pérsia? O capítulo 2 ele vai se passar alguns anos, cerca de 4 anos após os acontecimentos do capítulo 1. E vocês vão se lembrar, espero que esteja bem fresco na memória de vocês, aquilo que aconteceu no capítulo 1. Não vou entrar em detalhes, porque já foi a exposição passada,
em que o rei deu um banquete, uma festa de 6 meses, uma festa grande, muito tempo, quando ele mostrou os seus reinos, ele mostrou a sua riqueza, ele mostrou o seu poder a todos, e quando ele quis mostrar a sua rainha, ela se negou a ser mostrada como um objeto para aqueles que estavam lá. O rei se enfureceu e, com medo de que levantasse um motim das mulheres do reino contra ele, contra o reino, ele depôs a rainha Vasti, e ela perdeu o seu trono. E terminou assim a história. E agora nós começamos o capítulo de número 2. O texto do capítulo 2, ele vai se passar aproximadamente 1 ano depois de uma terrível derrota do rei Assuero. O rei Assuero, como o seu pai queria, o rei Dario, ele quis invadir a Grécia, ele quis conquistar mais territórios, e ele sofreu uma derrota humilhante para os gregos. Ele voltou arrasado dessa derrota, ele voltou humilhado dessa derrota. E um rei humilhado, um rei arrasado, pode várias coisas. Ele era o rei Assuero, ele era o poderoso rei da Pérsia, o império mais poderoso da época. E quando ele se lembra de Vasti, o texto vai nos dizer que ele vai se lembrar de Vasti, e aí vão se dar os acontecimentos do capítulo 2. É a partir disso aí, o rei que estava derrotado desta batalha na Grécia, que ele havia perdido para os gregos, um rei que vai se lembrar de Vasti, daquilo que aconteceu. Agora nós teremos os desdobramentos do capítulo de número 2. O que esse rei vai fazer agora? O que o rei humilhado, o rei derrotado, mas ainda sendo o poderoso rei da Pérsia, vai fazer? Esse é o ponto aqui. E começando a responder a nossa pergunta, o que encontramos na casa da Pérsia? Nós aprendemos que, em primeiro lugar, nós encontramos dificuldades e sofrimentos. Na casa da Pérsia, nós encontramos dificuldade e sofrimento. Os 4 primeiros versos vão nos mostrar isso aí. Quando o rei se lembra de Vasti, e ela já era a rainha deposta, e os persas tinham o costume de que as suas leis e os seus decretos não poderiam voltar atrás, então ele não poderia, mesmo que ele estivesse arrependido, bom, o texto não fala isso, mas ainda que ele estivesse arrependido de ter tirado Vasti do trono, ele não poderia trazê-la de volta. Então, ele vai ouvir alguns conselhos, e os conselheiros vão dizer a ele assim: rei, tragam moças que sejam virgens, que sejam bonitas, que sejam formosas, e o rei vai escolher qual ele quer para ser a sua rainha. Uma espécie de um concurso de beleza, mas não nos moldes que nós vemos hoje, ou pelo menos não nos moldes que nós estamos acostumados a ver, em que as mais bonitas são escolhidas, a mais bonita é escolhida e as outras voltam para casa. Em que elas vão se apresentar, fazer as suas fotos diante de jurados que vão escolher e eleger a mais bela de todas, e as outras vão voltar para sua casa. Na minha cidade natal, Patos de Minas, nesse mês de maio, alguns irmãos que já moraram lá e que já conhecem a região, esse mês de maio acontece um evento muito famoso na cidade. Já chegaram a cidade, é uma cidade de uns 150, 160 mil habitantes, ela chega a receber 300 mil ou até mais pessoas nesse mês por conta dessa festa. É a Festa Nacional do Milho, também chamada de Fenamilho. É uma festa em que há exposições, em que há cantores famosos que vêm se apresentar, bandas, eventos na praça principal da cidade. É uma festa que envolve toda a cidade. E dentre um dos eventos que acontece na festa, há um que é chamado a coroação da rainha da Festa Nacional do Milho. Essa coroação acontece em um dos dias da festa, em que 3 jovens, 3 meninas, são escolhidas, entre várias que fazem a inscrição.
As 3 mais bonitas são escolhidas, e aí no dia desse evento há um grupo de jurados, pessoas são convidadas a participar, há uma transmissão na mídia da cidade, e ali elas desfilam em trajes típicos, em várias formas diferentes, mostrando a sua beleza e destacando. Em alguns momentos elas falam para mostrar também a sua cultura, a sua inteligência e tudo mais. E ao final desse dia, uma delas é escolhida a rainha nacional da festa do milho daquele ano. As outras 2 são consideradas princesas, são as perdedoras. E aí elas voltam para casa e seguem a vida. O nosso concurso aqui, ou pelo menos a forma que iria acontecer aqui, é muito diferente do que acontece nesse que eu acabei de mencionar, ou de outros que talvez vocês conheçam. As meninas que vão concorrer lá na festa em Patos, elas vão por vontade, porque se acham bonitas, porque acham que podem ganhar, elas querem, elas vão. Aqui não. Aqui a ordem é o seguinte: o Senhor manda, o Senhor decreta, e toda a guarda vai percorrer todo o reino, não apenas a cidade de Suzã, onde estava o reino, o palácio, mas todo o império, que era composto por 127 províncias diferentes. Era um império grande, era um império enorme. E a ordem é: vão em busca de moças bonitas, virgens, e que podem vir servir a mim, e entre essas eu vou escolher uma. Então os guardas foram atrás dessas mulheres, dessas moças. Era uma escolha abrupta, elas seriam tiradas, não teria escolha. Elas iriam ter que vir para servir o rei. Talvez muitas delas se achassem privilegiadas, né? Vou servir o rei, vou viver no palácio, a minha vida está feita. É como se tivesse ganhado na loteria, não precisa fazer mais nada, não precisa trabalhar, não precisa se preocupar, ganhou a vida, tirou a sorte grande, e elas seriam levadas. Lá elas não passariam por um concurso que avaliaria a beleza exterior delas. Elas passariam pelo crivo do rei, que se deitaria com todas elas. É isso mesmo. O rei teria relacionamento íntimo com todas aquelas jovens, queiram elas ou não. Esse era o concurso de beleza da Pérsia, em que o rei forçaria e usaria aquelas jovens. Caso ele gostasse, seria escolhida a rainha e pronto. Caso ele não gostasse, ela não poderia voltar para casa. Ela iria para uma outra casa, que é chamada aqui no texto de uma segunda casa das mulheres, sob a ordem de outro eunuco, e lá elas viveriam. Quando o rei se lembrasse delas, chamaria e se deitaria com elas de novo. Se ele nunca se lembrasse, ela ficaria lá, esquecida, isolada, tendo sido usada pelo rei. Muitas se achariam privilegiadas, mas viveriam uma vida de sofrimento, uma vida difícil, mesmo estando dentro do palácio. Uma vida aparentemente boa, mas que envolvia uma vida triste. Seria usada e seria descartada. Talvez elas não pensassem dessa forma, mas friamente pensando é assim que seria. A que fosse melhor que Vasti, bonita ou mais bonita do que Vasti, e que não fosse ousada como ela, e ousasse desobedecer o rei como ela ousou, essa seria escolhida a nova rainha da Pérsia. Meus irmãos, no mundo da Pérsia, nós encontramos sofrimento, em que os poderosos usam e abusam daqueles que estão debaixo do seu cuidado. Aqueles que deveriam proteger, aqueles que deveriam guardar,
aqueles que deveriam zelar pelo bem de todos, são aqueles que usam e abusam de todos. E nós vemos isso aqui claramente, em uma única ordem de um único homem. Famílias de todas as 127 províncias da Pérsia perderam filhas que eles criaram, que eles talvez imaginavam outra coisa, mas foram usadas e foram descartadas. O mundo não se preocupa com quem nós somos de verdade. A Pérsia não está nem aí para nós. A Pérsia quer aquilo que nós podemos dar, e quando não servimos mais, nós somos descartados, deixados de lado. Não pense você, não se engane, que o mundo é bonzinho, que o mundo gosta de você, que o mundo se importa com você, porque isso não é verdade. Nós vamos perceber aqui que somente uma pessoa se importou conosco, verdadeiramente, e não nos usou. Pelo contrário, nos resgatou, nos libertou, nos deu uma nova vida, mesmo quando nós estávamos mergulhados na lama da casa da Pérsia. Ele foi lá e nos livrou. O que encontramos na casa da Pérsia? Encontramos sofrimento, encontramos dificuldades, problemas, pessoas que usam e abusam de nós, daquilo que nós podemos dar financeiramente, daquilo que nós podemos dar intelectualmente, daquilo que nós podemos dar braçalmente no nosso trabalho, mas quando não servimos mais, somos descartados, sem nenhum valor, sem nenhum problema. Talvez você já passou por isso, meu irmão. Talvez você valorizava tanto o seu trabalho, ou alguém que era o seu chefe, e você achava que ele se importava com você. E na primeira oportunidade, ele te mandou embora, sem nem se preocupar. E se ele puder tirar de você todos os seus direitos e tudo aquilo, ele ainda faz. Ele parecia ser bonzinho, ser alguém compreensivo, mas na primeira chance te descartou, porque você não servia mais. É isso que a Pérsia faz conosco. É isso que nós encontramos no mundo em oposição a Deus: sofrimento, dificuldades, desprezo. Aquelas meninas iriam desfrutar disso aqui. O rei iria abusar delas, usá-las e descartá-las como objetos, sem se importar com os seus sentimentos, sem se importar com os seus sonhos, sem se importar com a sua família, sem se importar com nada dessas coisas. A única coisa que a Pérsia se importa é consigo mesma. Era isso que o rei se importava, apenas com ele mesmo. Mas vamos continuar um pouquinho mais, porque além de encontrarmos dificuldade e sofrimento, na casa da Pérsia, nós encontramos uma pressão por estar entre dois mundos. Nós encontramos pressão por estar entre dois mundos. Até aqui, os nossos personagens ainda não haviam aparecido. Esther e Mordecai até aqui não apareceram. A partir do verso de número 5, nós vamos conhecer esses dois novos personagens aqui do texto. O primeiro deles se chama Mordecai. Bom, ele era um homem judeu, o texto vai dizer isso aí, se você quiser observar no verso 5, vai dizer quem ele era. Ele era judeu, era da tribo de Benjamim, e o seu bisavô, chamado Quis, foi um daqueles que foi levado cativo por Nabucodonosor há uns bons anos antes, na época do rei Jeconias, o rei de Judá. Bom, esse homem, ele nasceu provavelmente no cativeiro, porém alguns detalhes interessantes acerca dele.
Ele vivia na Pérsia, mas já se passaram alguns anos do decreto de Ciro, em que o povo de Deus já poderia ter voltado para Judá. Eles não estavam mais obrigados a viver no cativeiro, como no período de Nabucodonosor e outros reis que vieram. Mordecai já está à frente do decreto de Ciro, que autorizava o povo a voltar. E algumas interrogações podem surgir na nossa cabeça. Se ele era judeu, da tribo de Benjamim, e alguns estudiosos apontam um parentesco com o rei Saul, dele com o rei Saul, com a linhagem de Saul, por que ele ficou na Pérsia? Por que ele não voltou para Judá, para viver junto com o seu povo? Algumas coisas que nós podemos pensar. Muitos voltaram com dificuldades, com problemas. Você pode ler a história de Esdras, Neemias, que sofreram, que tiveram dificuldades quando voltaram, tiveram que reconstruir, tiveram inimigos tentando atrapalhar, mas voltaram e continuaram e seguiram. Tiveram aquele percalço com a construção do templo, quando o profeta Ageu profetizou e chamou a atenção, eles voltaram e construíram e começaram e recomeçaram a vida deles. Por que Mordecai ficou na Pérsia? Por que Mordecai não voltou também? Outra coisa que nós podemos olhar é que o nome é um pouco assim estranho que esse homem seja tratado por esse nome. Mordecai não é um nome hebraico. É um pouco estranho quando um judeu, e o texto fala que ele era da linhagem de Benjamim, e fala a família dele, mas ele não tem um nome hebraico. Mordecai ou Mardoqueu, né, depende da tradução, tem ligação com o nome Marduk, que é um deus da Babilônia. Então é um nome pagão, um nome babilônico. E outro pequeno detalhe: Mordecai vivia na cidadela de Suzã. Existia a cidade de Suzã e a cidadela de Suzã. A cidadela de Suzã ficava dentro da cidade. E a cidadela era uma espécie de uma área real. Era um local onde estava o palácio, onde viviam os nobres, aqueles que tinham acesso ao palácio, aqueles que serviam ao rei. Eram pessoas específicas. Não era qualquer um que vivia na cidadela de Suzã. Ela estava dentro da cidade de Suzã. E só algumas pessoas muito específicas viviam nesse lugar. Mordecai era um deles. Mordecai era alguém que tinha certo acesso ao rei, à família real e aos que serviam ao rei na cidadela de Suzã. Alguém que vivia uma pressão por estar entre dois mundos. O mundo da Pérsia e o mundo de Deus. Alguém que vivia na Pérsia, na cidadela de Suzã, com o nome persa babilônico, mas que ao mesmo tempo tinha a sua linhagem como sendo pertencente ao povo de Deus. A pressão ou a tensão de estar no meio desses dois mundos. Esse é o nosso Mordecai. Nossa segunda personagem é Esther. O texto vai dizer que ela também era judia, que ela tinha um nome hebraico, Hadassa ou Hadassa. Hadassa significa murta. Murta é uma plantinha lá da região. Esther é um nome persa. Hadassa é nome hebraico. O nome Esther, para os persas, é como se fosse a palavra estrela para os persas. Mas também tinha uma ligação com uma deusa, a deusa Ishtar, que era a deusa do amor e da guerra. Então nós temos também uma outra personagem na mesma tensão de Mordecai. Alguém que tinha sangue judeu,
linhagem do povo de Deus, mas tinha ligação com a Pérsia. Estava vivendo naquela situação, vivendo ali. E Esther, lembra do primeiro ponto? Das jovens que foram levadas? Esther está no meio delas. Esther foi uma das que foram levadas. O texto, meus irmãos, não vai mostrar Mordecai tentando impedir. Mesmo que ele não conseguisse, porque era uma ordem do rei e não tinha choro nem vela, mas o texto não mostra nenhum pingo de tentativa de Mordecai tentando impedir Esther de ser levada. Ou pelo menos apelando para a ideia, não pode, você faz parte de um outro povo, você não pertence à Pérsia, você pertence ao povo de Deus. Nós não vemos isso aqui. Outro detalhe também intrigante. Verso 10 vai dizer que Esther não havia declarado de que povo ela era. Amando de Mordecai. Por que ela não declarou de que povo ela era? Por que ela não falou, eu sou do povo de Deus, eu sou do povo judeu, eu pertenço a esse povo? Talvez isso poderia atrapalhar aquele plano, por ela ter sido levada, por tudo aquilo que iria acontecer àquelas jovens que estavam lá. Talvez isso atrapalharia, e ela não conseguiria o que ela queria naquele momento. Meus irmãos, a Pérsia nos coloca sob pressão. Meus irmãos, a Pérsia nos coloca em situações difíceis, em que muitas vezes nós temos que fazer escolhas. Porém, algumas vezes as nossas escolhas, elas serão pautadas naquilo que é mais fácil, naquilo que é mais cômodo e naquilo que é melhor para nós, mas nas vistas humanas. Então Esther foi levada, Esther vai passar por esse ano de preparo. São 12 meses, 6 meses com um tipo de preparo, 6 meses com outro tipo de preparo. Tudo isso para ela estar mais bela, preparada e pronta para servir o rei. Para se deitar com o rei. Para tentar ganhar o concurso. Tudo isso ela fez, tudo isso aconteceu. Olha o verso 9, vai dizer assim: a moça, se referindo a Esther, lhe pareceu formosa, se referindo a Hegai, e alcançou favor perante ele. A ideia aqui é que ela intencionalmente fez alguma coisa, que não sabemos o que, para tentar alcançar o favor daquele homem que era que comandava o acesso ao rei. Ela conseguiu ser a queridinha de Hegai. Isso contaria muito ponto para ela no dia em que ela fosse levada para a presença do rei. Então ela conseguiu ser a queridinha. Então, no dia que cada um ia, se deitava com o rei, elas podiam levar qualquer coisa da casa das mulheres. Imagino que algum objeto, ou alguma roupa, ou alguma coisa que elas quisessem usar para tentar, ganhar o coração do rei e alcançar o título de rainha. Então elas tinham esse direito. Então elas iam, se deitavam com ele, no dia seguinte elas eram levadas para uma outra casa, que é a casa das concubinas, debaixo do eunuco Sasgás. Então não mais na outra, porque aquela era a casa das virgens, das que não haviam se deitado ainda com o rei. Agora elas são levadas para essa outra casa, daquelas que já se deitaram com o rei e vão viver lá, esperando. O dia em que o rei quisesse elas de novo, ele chamaria. Caso contrário, elas ficariam lá esquecidas, como nós vimos já na primeira parte do texto. No dia de Esther, ela não quis levar nada. O texto vai dizer aí no verso
de número 13, que Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando chegou a vez de ir ao rei, nada pediu. Então ela não quis levar nada da casa das mulheres. Interessante, porque todas levavam, e era uma artimanha para que elas conseguissem o favor do rei. Era uma ajuda, era a ajuda dos universitários para responder a pergunta do milhão. Ela não quis levar nada, mas ela não foi despreparada. Olha o que o texto vai dizer. Ela não levou nada, mas ela levou instruções. Nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Não sabemos o que esse homem falou para ela, mas alguma instrução esse homem deu. Alguma coisa esse homem falou. Como ela havia se tornado a queridinha dele, alguma coisa ele falou para ela: Ester, faz isso, vai assim, vai por esse caminho, age dessa forma, para tentar ajudá-la a alcançar o coração do rei. E assim a nossa Ester foi. A nossa heroína foi. Meus irmãos, vocês podem se perguntar: nossa, pastor, mas isso é muito injusto, o senhor está exagerando demais. Não, não é assim. Ester não é isso tudo, não é dessa forma. Não, mas Mordecai também não é desse jeito, que é isso? Eu sempre ouvi ela como uma heroína, como a rainha que ajudou, que salvou. Sim, mas não foi assim no início. Ah, pastor, mas ela foi obrigada. Foi, concordo, ela foi obrigada. Mas ela vestiu a camisa. Ela foi obrigada, foi levada, ela tinha que cumprir aquilo lá, mas ela dedicou. Ela vestiu a camisa. Ela adentrou a casa da Pérsia. Ela se envolveu com a Pérsia. Ela se envolveu com aquele mundo. E no dia que Ester foi, tudo isso aconteceu. Nós vamos ver aqui no verso, aqui no finalzinho, que o rei amou, verso 17, mais do que a todas as outras mulheres, da mesma forma que ela havia alcançado favor perante Hegai, favor perante todos no verso 15, agora ela alcançou favor perante o principal que ela precisava. Não adiantava nada ela ter o favor de Hegai, ter o favor de todo mundo que estava lá. Tanto que Hegai deu para ela algumas prioridades. Deu para ela um preparo diferenciado, deu para ela uns alimentos especiais, colocou ela nos melhores quartos da casa das mulheres, deu umas regalias para ela. Tudo para ela ganhar. Mas não adiantaria nada se ela não alcançasse o coração do rei. Mas o texto vai dizer que ela alcançou favor do rei. E benevolência e tudo mais, e ela foi feita a rainha da Pérsia. Para muitas mulheres seria um privilégio, mas para uma mulher do povo de Deus, não. Porque era a rainha de um povo pagão. Rainha de um império pagão, em oposição a Deus. Sabe por que eu não estou exagerando com Ester? Porque nós temos outros personagens da Bíblia que vivenciaram experiências parecidas, mas com atitudes diferentes. Sabe de quem eu estou falando? Profeta Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia. A Babilônia era o império poderoso e pagão. Claro que Daniel não se casou com o rei, né? Não é esse o ponto. Mas Daniel estava lá. E mesmo assim, ele não se contaminou. Os amigos de Daniel deviam se curvar perante a estátua do rei. Deviam se envolver com a Babilônia, mas não se envolveram.
Foram jogados na fornalha, Deus os livrou. Daniel, quando o rei fez o decreto de pedir somente ao rei, de orar somente ao rei, Daniel falou: não, eu não vou me envolver com isso. Eu não faço parte desse povo. Daniel teve o nome mudado. O ponto não é a mudança do nome de Mordecai ou de Esther. O ponto é a atitude. Daniel teve seu nome mudado. Daniel estava lá, foi levado, não tinha escolha, estava lá dentro. Mas Daniel não se contaminou. E no capítulo 6, ele continuou orando a Deus e foi jogado na cova dos leões. Foi liberto. Mas mesmo assim, na casa da Pérsia, na Babilônia, Daniel e seus amigos bateram o pé e não cederam à pressão daquele lugar. Diferente dos nossos irmãos Mordecai e Esther. Meus irmãos, vivendo entre dois mundos, nós vamos ter pressão. Nós estamos nesse mundo e não pertencemos a esse mundo, mas em muitos momentos nós seremos pressionados por esse mundo a ceder às tentações desse mundo, a viver como esse mundo vive. Quantas vezes nós não agimos como Esther e Mordecai, adentrados ao mundo, envolvidos com o mundo e fazendo o que o mundo quer? Nós somos Esther e Mordecai. Eu lendo esse texto, estudando esse texto difícil, um texto que dá umas boas pauladas em nós, percebi que nós precisamos e temos muito de Esther e Mordecai em nós. Mas não a Esther e o Mordecai heróis que nós achávamos, a Esther e Mordecai desse capítulo 2, que se envolveram com a Pérsia, que cederam à pressão da Pérsia, que jogaram o jogo da Pérsia, vestiram a camisa da Pérsia. Para quê? Para alcançar os benefícios e privilégios da Pérsia. Aí ela se tornou a rainha, que é coisa melhor do que ser a mulher mais poderosa do império mais poderoso do mundo. Era o sonho de qualquer uma daquelas jovens que estavam lá. Talvez Esther não queria, talvez Esther fosse obrigada, e de fato ela era. Mas quando ela estava lá, ela vestiu a camisa e falou: já que é para eu estar aqui, então eu vou fazer para ganhar. Eu vou fazer o meu melhor. Eu quero conquistar o rei, eu quero ser a rainha. Quantas vezes nós, mesmo não querendo, somos levados e entramos na Pérsia e nos submetemos ao jogo da nossa Pérsia. Já que eu estou aqui mesmo, então agora eu vou entrar de cabeça, vou vestir a camisa e vou ser o melhor aqui. Para conquistar o quê? O status, dinheiro, o apreço das pessoas, o amor dos outros, aquela tão sonhada promoção no trabalho e por aí vai. Meu irmão, eu e você somos Esther e Mordecai. Nós temos que ter muito cuidado. Nós vivemos na pressão desse mundo e muitas vezes estamos familiarizados com as coisas desse mundo. As nossas atitudes nos mostram que nós pertencemos ao qual dos dois mundos? A Pérsia ou o povo de Deus? Pense na sua vida. Você está vivendo em qual mundo mais? Em qual que você devota e se dedica mais? Devemos ter cuidado para não nos acomodar e nos tornarmos cidadãos da Pérsia e nos esquecendo das nossas origens. O escritor de Esther não coloca a origem de Mordecai e de Esther à toa. Porque mesmo que eles se envolveram com a Pérsia, a semente do povo de Deus estava neles. E há indícios aqui que algo vai acontecer. E não se esqueçam, Deus é o Rei sublime que trabalha e governa.
E até nesses momentos difíceis, Deus trabalha e conduz para cumprir os seus propósitos. Ele é quem escreve a nossa história. Não somos nós que escrevemos a nossa história. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e Deus vai usar os nossos atos para cumprir o seu propósito. Por último, na casa da Pérsia, o que nós encontramos lá? Encontramos dificuldade e sofrimento, encontramos pressão por estar entre dois mundos, mas por último nós encontramos a oportunidade de fazer o bem, de fazer a diferença também ali onde nós estamos. E é aqui que Mordecai vai agir. O texto vai dizer no finalzinho aqui que Mordecai estava lá na porta do rei. Veja, a cidadela de Suzã, Mordecai transita livremente por aquela região. E ele estava lá na porta do rei e ouviu dois eunucos que serviam ao rei, Bigtan e Teres, que tentaram tramar um atentado contra o rei. Ele foi lá, bateu no ouvido de Esther, Esther bateu no ouvido do rei, o rei mandou investigar, a investigão descobriu que realmente era aquilo, o rei mandou matar aqueles dois. Não temos nenhum indício aqui de honras a Mordecai, nem de gratidão, nem de nada aqui nesse momento no texto. A única coisa que nós temos é a narrativa desse fato. Meus irmãos, nos sábios planos e propósitos de Deus, Ele nos conduz e nos dá oportunidades para, mesmo na Pérsia, no mundo mau, no mundo que nos faz sofrer, no mundo que nos pressiona, para que em alguns momentos que tenhamos a oportunidade, nós possamos agir com bondade, expressando a bondade do próprio Deus. Mordecai fez isso pelo rei. Ele agiu com bondade como um cidadão e salvou o rei daquele atentado. Mesmo vivendo na Pérsia, meus irmãos, nós devemos fazer o que é certo. Essa é uma frase que deve fazer parte da vida do povo de Deus. E é uma frase que nós aqui na igreja, pelo menos nós como conselho da igreja, em nossas reuniões, em nossas conversas, nós temos sempre lutado para sempre fazer o que é certo. Porque nós não vivemos num mundo fácil, mas o certo deve sempre predominar. Nós somos chamados para fazer o que é certo, para fazer o bem, para ser sal e luz no mundo em trevas. Mordecai agiu assim. Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, sabedoria, aquele homem que deixou Esther ser levada, que falou para ela, não fale que povo você pertence, e tantas outras coisas, agora Deus está levando ele para conduzir alguma coisa em benefício do rei, ajudando o rei e livrando o rei daquele atentado. Nós devemos, tem um ditado que diz assim, não sei se é um ditado ou o que ele é não, mas eu já ouvi muito isso aqui, devemos fazer o bem sem olhar a quem. Acho que é um ditado mesmo. E nós devemos fazer realmente o bem, sem nos importarmos com quem seja. Nós somos chamados para exalar os atributos de Deus, o perfume de Cristo, para vivermos no fruto do Espírito, e um deles é a bondade. E devemos viver dessa maneira. Concluindo, meus irmãos, Esther e Mordecai, nesse momento, estavam amoldados à Pérsia. O que fazer com eles? Crucificá-los? Falar que eles não prestam? Duvidar? Mas muitas vezes nós somos Esther e Mordecai. Não devemos nem colocá-los como heróis e nem como vilões. Eles são pessoas pecadoras como eu e você, e que em determinados momentos da vida agiram conforme a influência deles, conforme a pressão que eles sofriam. Devemos entender que eles são homens pecadores e uma mulher pecadora como eu e como você. Nesse sentido, quantas vezes nós não agimos como eles também? Influenciados por esse mundo mau, acomodados com a vida desse mundo,
escondendo a nossa identidade, para que ela não nos atrapalhe de alcançar os objetivos que nós temos, materiais e profissionais, porque a vida nesse mundo é difícil. A vida na casa da Pérsia é difícil. A vida no mundo em que nós vivemos é extremamente difícil. Mas nós devemos contar com o auxílio de uma pessoa, de um rei, que não nos sequestrou, que não nos obrigou a fazer algo que nós não queríamos, mas um rei que nos libertou. Um rei que nos resgatou. Um rei que, embora pecadores e maus, como Esther e Mordecai, nos fez santos e justos. Um rei que está nos amoldando para o encontro com Ele, para o nosso relacionamento final com Ele, para as bodas do Cordeiro. Um rei que está nos purificando, que está nos limpando, que está nos moldando para o dia em que nós estaremos diante dEle. Não para sermos usados como aquelas jovens que foram preparadas e usadas por Assuero, mas para sermos livres, resgatados e livres por esse rei. O rei que nos libertou, que nos resgatou, está nos preparando para o casamento com Ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E hoje nós somos o seu povo. Povo santo, eleito e escolhido por Ele. Nós vamos pecar, meus irmãos. Em alguns momentos nós agiremos como Esther e Mordecai. Mas o rei está nos moldando. O rei está nos preparando, nos limpando, nos purificando, para que o dia do encontro com Ele estejamos preparados e vivamos eternamente com o nosso rei. Mas na Pérsia passaremos por dificuldades. O mundo é mau. Teremos pressões para esconder quem somos ou para não ser quem deveríamos ser. Mas também teremos momentos de ajudar e de fazer o bem àqueles que precisam, de ser sal e luz para aqueles que precisam. Por isso, não se desespere se você agir como Esther e Mordecai. Há uma esperança para você. Eles não são os vilões, nem os heróis. Como eu disse, eles são pecadores que estão sendo trabalhados e moldados pelo Rei sublime do universo, que vai conduzi-los a cumprir os seus propósitos. Deus trabalha em nós, meus irmãos. Deus nos conduz para que nós sejamos servos aprovados por Ele. E é o nome santo e precioso de Jesus que nos prepara. E é nesse nome santo e precioso que nós somos amoldados. É nesse nome santo incomparável que nós temos em Jesus, o nosso amado. É esse nome santo incomparável, que é o Rei dos Reis, o Senhor eterno, o Deus na terra e o Deus nos céus. É esse nome santo incomparável, que mesmo apesar de muitas vezes agirmos como Esther e Mordecai, Ele age com misericórdia, nos limpando, nos purificando, nos perdoando e nos conduzindo como povo santo, precioso e eleito por Ele e para Ele. Vamos louvar esse santo nome incomparável que me libertou, que te libertou e que nos auxilia aqui na Pérsia, nesse mundo mau, em oposição ao nosso Deus. Busque força nele e ele te ajudará a enfrentar as dificuldades, os sofrimentos e as pressões que nós enfrentamos nesse mundo, porque vivemos aqui, mas não somos desse mundo. Que Deus nos ajude
Amém. Hino 164, vamos nos colocar em pé.